Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é uma iniciativa que valoriza os bons projetos e que valoriza também as iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós acreditamos na força do exemplo e principalmente naqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do estado do Sul em todas as 497 cidades que compõem esse estado tão pujante que é o Rio Grande do Sul. É importante dizer que o canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras que contam com o apoio de Ubra, a maior e mais tecnológica. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Hoje nós vamos conversar sobre um dos municípios que mais cresce no Rio Grande do Sul. Município pujante, a cidade de Gravataí, com uma entrevista exclusiva com o prefeito Zafalon. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. Em 8 de abril de 1763, surgia a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos. Mas em 23 de outubro de 1880, com a emancipação, nasceu a cidade de Gravataí. Hoje, com mais de 265 mil habitantes, é a sexta maior cidade do Rio Grande do Sul e uma das economias que mais crescem no nosso estado. À frente da cidade está o prefeito Luiz Zafalon, eleito em 2020, reeleito em 2024, com uma votação consagradora, mais de 51% dos votos. Lembrando que lá não tem segundo turno, né? É lá no primeiro turno, e se tivesse segundo turno, ganhava também, né? Já no primeiro turno. Com formação em telecomunicações, em sociologia, ele foi presidente da Corsan, das instituições mais importantes do Estado, e também secretário adjunto da Secretaria de Habitação e Urbanismo. Também um momento muito importante do nosso Estado. Então, é uma honra poder conversar com meu querido amigo, o prefeito Zafalon, um dos gestores mais competentes e inovadores do Rio Grande do Sul. Prefeito, Gravataí recuperou a quarta posição na economia, né? Isso é fruto não só, claro, da história do polo automotivo que Gravataí se tornou, mas também porque avançou na área de logística. Isso é um fato muito importante, recente, né? E tem as suas digitais ali, o seu trabalho. E também hoje condomínios, né? Surgimento de vários condomínios de luxo, hoje um grande crescimento na área imobiliária. Eu queria exatamente falar com o senhor, porque esse crescimento ele não é fruto do acaso, é fruto do trabalho, né, de uma série de medidas que o senhor tomou para dinamizar a economia. Como é que o senhor recebe essa notícia tão positiva, né, e esse crescimento e esse desenvolvimento de Gravataí, prefeito? Olá, Jair, tudo bem? Obrigado aí Prazer, prefeito. aos teu pessoal do Portal 497. Na verdade, recebo com satisfação, né? A gente perdeu essa posição durante a pandemia. O nosso grande motor aqui, que é o polo automobilístico, não só a General Motors, mas os demais que lidam com isso, como a Prometeon, por exemplo, lida com pneus, a Dana, que liga com uma série de componentes automotivos, principalmente de caminhões e de caminhões pesados. Então, todos eles sofreram demais com a pandemia, né? E diminuiu a produção, quase zerou, 20, 21, 22, depois nós tivemos a crise dos microchips, dos processadores, tinha carro para entregar, mas incompletos. Então, nós fizemos 20, 21, 22, praticamente parado. E para recuperar, tu sabe que não é fácil, tem que começar a retomar as vendas. Aqui em Gravataí tinha o Onix, que era o campeão de vendas do Brasil por 8 anos seguidos, perdeu essa condição neste momento, né? E não conseguiu recuperar mais. Agora lançaram um novo veículo aqui, o Sonic, que agora sim vai ser um novo campeão de vendas. Vendeu 14 mil unidades numa semana, na semana do lançamento. Então é um carro que veio para voltar a GM a trabalhar no mínimo em 2 turnos completos e sem layoff, né?
Só no ano de 24 nós tivemos 5 layoffs. Depois, em 25, de novo. Então, perdemos muito da capacidade e agora estamos retornando. Voltamos à quarta posição, quarto PIB do Rio Grande do Sul, a quarta receita do Estado. E esse reflexo também, nós tivemos o reflexo da enchente, né? A enchente penalizou muitos municípios aqui da região metropolitana, Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, Canoas, a sua Canoas foi muito prejudicada na enchente e Gravataí ficou de fora disso. Ficou praticamente de fora disso, sendo até uma porta de entrada para auxílio para esses municípios todos. O Brasil inteiro mandou para cá suas equipes, Cruz Vermelha e membros da sociedade civil, se localizaram aqui em Gravataí para ajudar a Grande Porto Alegre. E o boom imobiliário tem muito a ver com isso. Uma cidade na margem da Freeway, de frente com a Freeway, cortada pela RS-20, pela 118, pela RS-30, ou seja, ligação com Serra, ligação com o litoral, ligação com todos os cantos do mercado. A logística se utiliza muito disso, né? A duplicação da 118, ligando a BR-290, a Freeway com a 116, Vale dos Sinos. Então, tudo isso a gente explorou muito já, através de divulgação maciça dessas informações. 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, né? Aquele cara que mora em Porto Alegre, já na Zona Sul, leva 1 hora e pico para chegar no aeroporto. Aqui nós estamos a 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, com essas ligações rodoviárias todas que eu te falei. Então nós estamos no caminho da serra, caminho da praia, uma cidade que não sofreu com as enchentes, então muito bom para morar. Então os condomínios, se investe mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 por ano só no mercado imobiliário aqui em Gravataí. A logística é a 118, o grande local da logística, tem obra em cima de obra, né? Nós temos hoje quase 300 mil metros quadrados de área construída, 300 mil metros em obras e tem mais 300, 400 em licenciamento de projetos. Gravataí muito em breve chega a 1 milhão de metros quadrados construídos só para a área de logística. Então a economia tem se mexido, né? A gente tem feito alternativas, a gente buscou com o governo do estado também o auxílio de investimento. O governador Eduardo Leite foi muito sensível nisso, fez 2 ou 3 grandes investimentos poderosos em Gravataí para melhorar a infraestrutura, né? Então tudo isso o investidor enxerga, né? Diz, olha, lá é uma cidade que tem investimento, que tem infraestrutura, a prefeitura investe muito em infraestrutura e o que o empresário precisa disso, né? Tranquilidade para tocar o negócio dele e a infraestrutura deixa com o município. E o município tem feito esse trabalho, divulgando bastante isso, como agora eu estou fazendo aqui no Portal 497, né? Aproveitando a oportunidade. Gravataí, então, se tornou, de fato, uma cidade muito boa para se investir e para se morar, né? Então é todo esse conjunto aí de coisas que nos levou a essa posição. Prefeito, a prefeitura criou na sua gestão o Investe Gravataí, né? Também políticas, incentivos para atrair esses investimentos, que é muito importante, especialmente a logística, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o futuro, porque o senhor fez uma reforma administrativa, criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e hoje tem o Pradutec também, que é, talvez, olhando para o futuro de Gravataí, né? Sem dúvida, a indústria automotiva tem sido muito importante, logística também, mas hoje a economia digital tem avançado. Como é que o senhor vê também essa, de um lado, investe em Gravataí, de outro lado, olhando aí para o futuro com o Pradutec? O Invest é mais ou menos, já isso que eu falava há pouco, é divulgar a cidade para tudo quanto é lugar. Eu levei o Invest para São Paulo, eu levei o Invest para Brasília, eu levei o Invest para montes de locais. Onde tinha uma oportunidade, eu estava lá com o Invest, que é um programa que reúne todos os incentivos que a gente tem, todos os benefícios que essa cidade tem, a excelente posição geográfica, para que o Brasil inteiro descobrisse isso. Isso é fundamental. Não adianta eu saber aqui na aldeia se quem vai investir no Rio Grande do Sul não sabe disso. Então isso ajudou bastante. O que é o Invest? O Invest é isso, né? É essa infraestrutura que a gente criou, as condições que a gente cria, os incentivos que todas as cidades têm, né?
Aqui a gente tem o incentivo da lei de inovação, a gente tem incentivo em todas as áreas, né? O atendimento é feito de uma forma especial, os grandes empreendimentos têm o prefeito, é atendido aqui no gabinete do prefeito. No momento que tu leva isso para fora e começa a mostrar isso, tu traz investimentos para a tua cidade. Um ou outro, em qualquer oportunidade que eu tenho, eu vou no South Summit, eu vou no Gramado Summit, eu vou em qualquer lugar, eu mostro essas particularidades do município, estas oportunidades que o município oferece. É um município grande, são 500 quilômetros quadrados, a zona urbana ocupa 150, 200, o resto é área para se expandir, né? Essas condições geográficas da cidade ajudam muito, né? Ajudam muito nisso. O caso de não ter cheia aqui no município também tem trazido para cá empresas de Porto Alegre, de Canoas, de Eldorado, que estão lá e que tiveram problemas com enchente, estão vindo para cá, e a gente está aqui de portas abertas para receber todo mundo. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia é mais ou menos isso. Tratar inovação como uma coisa absolutamente necessária. Quem estiver fora desse mercado, desse assunto, está fora do mercado. Então, muita inovação, muitas startups sendo divulgadas aqui. Criei a Casa das Startups, que é lá no Prado Tech, e ali coloquei várias startups ali que estão ganhando o mundo, né? Então, esse auxílio é fundamental. O Prado Tech veio também, olha bem a coincidência, não é coincidência, olha bem a situação. O Prado Tech inicialmente seria instalado em Porto Alegre, no bairro Anchieta. Já tinha área, recebido a área, né, gratuitamente, de empresários ali do bairro Anchieta, estava pronto para se instalar lá. E aí veio a cheia de 2024 e o Prado Tech viu que lá seria inviável a construção de um investimento desse. São 400 milhões inicialmente de investimentos, particular, privado, 100% privado. Evidente que o município participou desse processo para arrumar, junto a empresários da cidade, as 22 hectares necessárias para a implantação desse projeto. O município está ajudando na infraestrutura no entorno, né, vias de acesso, redes de drenagem, redes de esgoto, essas coisas que o município tem que aportar, nós estamos fazendo, mas o Prado Tech é um investimento, o investimento da escola, do colégio lá é 100% privado. Era 400 milhões, hoje é mais, porque entraram outros parceiros nesse jogo, que estão investindo, né, na ideia do Prado Tech, e evidentemente que junto com o Prado Tech, que é uma escola de excelência, uma coisa que não existe no Brasil, que existe fora do país, dos Estados Unidos, na Europa, mas na América Latina, por exemplo, não tem nada parecido. No momento que isso estiver instalado e funcionando, já deve estar concluído agora em outubro desse ano, a primeira turma com 80 alunos já estará tendo aulas em março de 2027. No momento que esse símbolo do conhecimento do Instituto de Tecnologia, Computação, Inteligência Artificial, etc., estiver instalado ali, evidentemente que muitos outros virão, muitas outras grifes dessa área de inovação virá para Gravataí também. Então tudo é um conjunto. A chuva ajudou, a enchente, o mal de um, às vezes é o bem de outro, infelizmente, né? Mas a chuva disse para eles, olha, Porto Alegre não. E aí o governador me ligou um dia e disse, olha, tem um grande investimento que nós não podemos perder no Estado, é algo inédito no Estado. Eu sei que Gravataí tem condições de absorver isso, estou mandando eles para ti. Reúne empresários, reúne o município, arruma a área que eles precisem e vamos instalar, não podemos perder. Só não conta para ninguém, nunca me esqueça que isso não conta para ninguém, tá bom? Isso é segredo, eles não gostam que se divulgue enquanto não estiver consolidado. Guardei esse segredo por quase 2 anos, mas no ano passado pudemos então anunciar o Prado Tech. É evidente que vai vir Microsoft, que vai vir outras empresas do ramo junto com o Prado Tech, porque é, na verdade, uma proposta de uma escola de excelência. Hoje, agora, nesse momento, eles estão escolhendo, estão viajando pelo Brasil inteiro buscando alunos, que são, na verdade, meninos e meninas com um patamar diferente, né? Aqueles que são
normalmente os problemas da escola, né, os superdotados de uma escola, esses que estão vindo para cá, vão morar dentro do Pradotec, né, vão morar ali dentro, vão estudar e morar no mesmo local, esse modelo é inédito. 70% dos que vêm para cá, ou até mais, ou até 80%, são bolsistas, de graça, né? Então eles estão escolhendo alunos do Brasil inteiro. O corpo docente está sendo formado, o reitor ainda não foi anunciado, mas é um cérebro que vem do exterior. Tem muitos professores brasileiros que foram para o exterior por necessidade, né, de não ter esse trabalho aqui, que estão voltando também. Então é um projeto muito ousado, muito bonito, e que, graças a Deus, caiu aqui na nossa cidade e a gente vai explorar bastante isso, tenho certeza. Prefeito, o senhor falou em capital humano, né, investimento nas pessoas, e esse projeto muito inovador do Pradotec, especialmente da instituição de ensino superior, de formação né, de excelência, de mentes, né? Eu sei que o senhor tem uma preocupação muito grande com a educação, né, especialmente agora no seu segundo mandato. O senhor já trabalha desde o primeiro, mas o senhor tem dado uma atenção, né? Quais são os seus projetos? Eu sei que o senhor tem visitado, olhar também outras experiências, o caso de Sobral e outros lugares. Como é que o senhor está, os planos aí para a educação de Gravataí, prefeito? Basicamente, é mudar os indicadores, né? Os nossos indicadores de educação no município são ruins, o IDEB é muito baixo, o índice de alfabetização na idade certa, que se reflete no IDEB lá adiante, é muito baixo também, e nós temos que melhorar isso. E a gente melhora isso com gestão das escolas. Então, andei pelo Brasil inteiro vendo, estive em São Paulo, estive no Paraná, né? Estive ali no Paraná vendo o modelo que o Ratinho implementou lá. O Ratinho passou para primeiro do IDEB nos estados do Brasil e no primeiro governo dele. Então eu visitei esse secretário, fui a São Paulo, que hoje ele é o secretário estadual de Educação de São Paulo, estive no Paraná, depois estive em São Paulo conversando com ele. Fui ao exemplo maior de todos, que é Sobral. Hoje Sobral tem o IDEB 9.5 e buscando 9.8. Tu chega lá em Sobral, tu entra em qualquer escola, desde o porteiro, o motorista do transporte escolar, a diretora da escola, a merendeira, todo mundo tem um bottom escrito 9.8, né? Porque eles buscam o 9.8. E fui aprender com eles qual é o jeito que se faz isso, de que maneira a gente faz isso, né? Aprendi, estou com a Fundação Lehman. A Fundação Lehman está nos ajudando nisso, através da Grampal. Gravataí foi escolhido como um dos municípios do Rio Grande do Sul que tem assessoria gratuita por 2 anos da Fundação Lehman, estão nos ajudando também, e queremos buscar indicadores compatíveis com aquilo que a gente pode ter numa cidade como Gravataí. Eu tenho IDEB de 5, sendo que nas séries finais é menor do que 5. É incompatível, né? Tu está deixando para trás aí, com esses níveis de educação, um terço ou até a metade, às vezes, dos alunos que encerram a carreira no início, né? Já começam mal. Por exemplo, alfabetização até da idade certa, até o segundo ano, o aluno sabe ler e escrever, chega a 60% de Gravataí. Isso tem que ser 90%, tem que ser 95%, senão está deixando para trás a metade dos alunos encerrando a carreira no segundo ano. Ninguém vai se alfabetizar no terceiro e no quarto. Ou se alfabetiza até o segundo e tem progresso na carreira escolar, na vida escolar, ou acaba por ali. Então é uma obrigação minha resgatar isso. É evidente que é um projeto complicado, né? Tem muita gente que é contra essas coisas, que não quer saber disso. Porque a Fundação Lehman é uma fundação particular. E aí, é de graça, eu não estou pagando nada, né? E aí já botam o vínculo. Tu sabe quem é que faz isso, normalmente tu sabe quem é que se opõe a essas ideias. Mas nós temos que buscar uma educação compatível com aquilo que a gente quer para a cidade. Senão nós estamos condenando já de cara 40% dos alunos que não se alfabetizam na idade certa. Então é isso, basicamente é isso. Resgatar uma educação de qualidade, ou criar em Gravataí uma questão de qualidade. Eu fui aprendendo por aí tudo, né, no país inteiro, que às vezes a gente culpa, não, porque os professores, porque o sindicalismo, não, na verdade eles não sabem fazer, né? Os professores, a gente aprendeu isso aí no Brasil inteiro, vendo os exemplos, a gente tem que ensinar, tem que fazer treinamento permanente, as pessoas têm que ser acompanhadas,
tu tem que acompanhar a vida das escolas. O diretor, por exemplo, é muito importante o diretor estar do lado deste propósito. Se ele for contra o propósito, não adianta. Então nós mexemos, inclusive, na lei orgânica aqui do município e acabamos com a eleição para diretores. Não tem mais eleição, agora é pela capacidade. Eles fazem formação, são submetidos a provas para ver se eles têm condições de gerir uma escola como a escola necessita. Então é um trabalho longo, isso vai levar, não é um trabalho de amanhã está pronto, não é assim que funciona, mas a gente vai deixar essa estaca cravada aqui. Nós precisamos melhorar o índice de educação de Gravataí. Dos 497 municípios, eu vi que falava há pouco dos 497 municípios, a colocação de Gravataí é 430 no IDEB do Rio Grande do Sul. Eu sei que eu tenho uma rede grande, uma rede de 30 mil alunos, mas não pode ser 430 em 497. Nós temos que melhorar esses indicadores. Então a guerra é essa, e é uma guerra. Sabe que mexer com a educação é um problema grave. A sociedade tem que participar, as instituições têm que participar, os profissionais da educação têm que participar e o governo como um todo tem que entrar de corpo e alma nisso. É isso que a gente está fazendo, Jorge. Prefeito, uma outra área que o senhor tem investido muito é na saúde, né? Eu recordo aqui o Hospital Dom João Becker tem uma parceria muito importante com a Santa Casa. Das notícias negativas, hoje nós temos só notícias positivas. Claro que sempre a saúde tem dificuldades, mas houve um avanço importante. Nós temos aí também as UPAs, né? Que o senhor também tem uma ação, hoje é uma referência, o município de Gravataí. Que balanço o senhor faz, né? Com a sua experiência? Hoje nós temos uma crise na saúde, né, em vários municípios, e isso acaba às vezes sobrecarregando também municípios que estão avançando, né, como é o seu caso, a cidade de Gravataí. Qual é o balanço hoje, prefeito? Olha, eu considero positivo, embora tu saiba, tu foi prefeito várias vezes, sabe que a saúde, o que tu fizer é pouco, né? É natural isso. A tabela, essa não se atualiza nunca, essa tabela, ela chega a ser ridícula em alguns detalhes. Eu vi esses dias ali, tem exames laboratoriais que a tabela SUS paga R$2, R$1,50, e o exame custa 90. Então essa tabela SUS ela nos puxa para baixo. Então a gente investe, acaba investindo até, te diria que hoje eu invisto demais em saúde. Dos 15% constitucionais, eu cheguei a investir o ano passado quase 30, 29 e alguma coisa. Então é muito dinheiro, não termina nunca isso. Mas construímos muita coisa nova, muitas unidades de saúde novas que eram inadequadas, sem acessibilidade, uma série de problemas. Conseguimos construir 10 de 21 a 24, estou construindo mais 2 agora, e construir uma série de coisas junto com o hospital. Por exemplo, construímos uma UTI nova, era 10 leitos, uma UTI de 20, nova, moderníssima, junto com o Dom João Becker, com recurso do município e do estado, e algumas emendas parlamentares também. Agora estamos triplicando a emergência do Becker. A emergência do Hospital Dom João Becker é lamentável, né? Então já fizemos uma parte nova, completamente nova, com 20 leitos de emergência novíssimos, tipo estilo Nora Teixeira, né? Modelo Nora Teixeira, e agora vamos fazer a segunda fase, mais 12 milhões de investimentos para terminar a segunda fase e deixar uma UTI moderníssima aqui no hospital. Até porque a emergência do Becker, Jário, é a emergência de uma grande faixa aqui da minha região. Pega Alvorada, Viamão, eu tenho a 118 aqui, uma estrada muito movimentada, eu tenho a Freeway, eu tenho a RS20, eu tenho a RS30, são estradas que geram emergência. Acidentes de trânsito vêm parar aqui. Então, o grande pronto-socorro desta região aqui é o Hospital Dom João Becker, que jamais fechou as portas. Então, nós estamos qualificando a emergência para que ela fique... Agora, tem um problema estrutural, né? O nosso hospital aqui, já tem 175 leitos SUS. Se nós pegarmos os dados da Organização Mundial de Saúde para uma cidade com quase 300 mil habitantes, eu precisaria ter algo em torno de 700 leitos. Nós temos 170.
É um hospital antigo, um hospital lá da década de 60, quando Gravataí era uma cidade dormitório, tinha 60 mil habitantes. Hoje nós estamos chegando aos 300 mil, e o hospital, claro, tem melhorado aqui, melhorado ali, amplia-se aqui, amplia-se ali e tal, mas é um hospital insuficiente para esta população que a gente tem aqui. Então, mas mesmo assim, tem a grife Santa Casa, o pessoal da Santa Casa está conosco. Agora, como eu dizia há pouco, investindo demais, está ficando muito caro, quase impossível no município do tamanho de Gravataí manter essa estrutura sozinho. Só a complementação da tabela SUS do serviço do Becker, nós gastamos 6 a 7 milhões por mês. É muito dinheiro, né? E cada vez que aumenta, aumenta o meu problema, né? Vou aumentando o hospital, mas também aumenta a minha participação. Então, isso tem um limite. Eu não consigo ir mais do que isso. O município não oferece condições. Eu tenho 30 mil alunos na rede pública. A cidade precisa de infraestrutura e eu te confesso, 28, 30% o município não suporta pagar isso. Mas hoje nós estamos gastando, porque sabe, né? Tu foi prefeito, sabe. Tudo que tu bota na saúde ainda é insuficiente. O governo federal age muito pouco, né? Eu falava há pouco na tabela SUS, eles precisariam dar um jeito nisso. Então eu tenho buscado emendas parlamentares, e é mesmo, por incrível que pareça, né, as emendas parlamentares que têm me mantido vivo, senão já tinha abandonado obras, investimentos e tal. Busco muito com emendas parlamentares. Já em 21 e 24 gastei bastante nessa reformulação das unidades básicas de saúde, mas agora esses dias eu vi que nós teremos piso para médicos, piso para agentes de saúde. Quer dizer, o governo federal, além de não ajudar, ainda coloca mais dificuldades no nosso caminho. Saúde é um grande problema que todos os municípios têm. Eu sei que a tua querida Canoas lá tem sofrido muito com esse assunto, mas eu vejo os meus vizinhos aqui, Alvorada, Viamão, sofrendo também para manter os hospitais abertos, para manter uma estrutura decente de saúde. Então, hoje, saúde continua sendo um grande problema para os municípios e eu acho que a tendência é piorar. Se estabelecerem piso salarial para todo mundo, legal, todo mundo merece ganhar, mas alguém tem que pagar a conta e os municípios não aguentam mais isso. É verdade, prefeito. O senhor está hoje praticamente pagando, portando o dobro do que a legislação determina, né? A legislação determina 15%, o senhor está com 29%, né? Então, 28%, 29%, 30%, né? O valor realmente ser muito significativo. Prefeito, para a gente concluir, eu sei que o senhor também tem aportado à cidade a questão da infraestrutura, houve uma mudança muito importante. Pavimenta aí, que é um programa de pavimentação, de colocação também de iluminação, LED, drenagem, né? E o senhor tem mudado bastante a fisionomia da cidade, né? Os bairros, levando pavimentação. Claro que essa questão, às vezes, do recurso dificulta um pouco, porque a saúde acaba drenando recursos que vão para obras, né? Mas como é que está esse balanço? Qual é as suas ideias também, né? Que legado o Luiz Zafalon quer deixar para a cidade ao final do mandato, né, do seu segundo mandato aí como prefeito, querido amigo Zafalon? Gravataí tem uma questão estrutural, já, que eu acho que Canoas eu acho que não tem isso, que é a cidade que tu mais conhece, não tem esse problema que nós temos aqui. A cidade aqui, ela cresceu, lá nesses anos aí que tu falou, 1883, se emancipou e tal, mas a infraestrutura da cidade não cresceu da mesma forma. Então eu tenho, hoje em Gravataí, eu tenho uma ideia de 21 a 24, que a gente fez um grande investimento na cidade em pavimentação. Eu pavimentei, fiz meio fio e drenagem em 80 quilômetros de vias entre urbanas e rurais. Mas eu tenho para fazer ainda quase 500 quilômetros entre rural e urbana de asfalto. Ou seja, precisaria 4, 5 governos investindo na mesma proporção que eu investi de 21 a 24 para atender a demanda da cidade. Claro, hoje os condomínios, os loteamentos e tal já vêm, a gente já exige no licenciamento que eles venham lá com a pavimentação, com a infraestrutura. Mas isso é recente. Tudo que se construiu em Gravataí, desde a sua formação até hoje, foi meio a moda, né?
Eu ia lá, tinha uma área de terra, riscava as ruas perpendiculares, botava, alguns botavam iluminação, às vezes vendiam terrenos até sem iluminação e depois eles conquistavam isso. Eu tenho bairros inteiros em Gravataí sem nenhuma rua asfaltada. Sem nenhuma não, porque eu andei fazendo em todos eles no mínimo uma, né? Ou duas, ou três, assim que deu. Mas eu tenho bairros inteiros com 600, 700 lotes, 600, 700 habitações, sem nenhuma rua asfaltada, sem nenhuma rua com drenagem, sem nenhuma rua com meio-fio decente, né? Então, a demanda é muito grande. Então, se eu continuar nesse ritmo, pretendo continuar nesse ritmo, investindo muito nesse assunto. Claro que eu tenho que tirar um pouquinho, a saúde está me tomando quase a condição de fazê-lo, mas deixar Gravataí mais ou menos, né? Uma situação melhor. Eu te dizia, 4 ou 5 governos de 4 anos para atender a demanda toda de asfalto e drenagem na cidade, tendo em consideração os números de 21 a 24, que é muito difícil de manter. Então é complicado, a gente tem feito. O que eu tenho feito nesse mandato de 20 agora de 24, de 25 a 28, é buscado parceria com o governo do estado, com o governo federal, e a partir daí conseguir manter esse nível de investimento. O estado fez algumas obras com o governador Eduardo Leite aqui em Gravataí, de que realmente mudaram a infraestrutura da cidade. Aqui na entrada da cidade, 118, Avenida Centenário, Distrito Industrial, acesso a freeway, só ali naquele complexo viário, o Estado gastou 100 milhões de reais ali e deixou pronto. Estamos fazendo uma outra elevada aqui na Avenida Brasil, restabelecendo o trânsito da Avenida Brasil, que foi cortado pela duplicação da 118. Também é uma obra de 35, 40 milhões, o governo está fazendo, está com 50% da obra pronta, o governo do Estado também. Aqui na RS20 a gente fez a metade município e a metade Estado. Também uma obra importante de duplicação de um trecho da RS20, que é um trecho urbano e que é um caos. Hoje o trânsito a gente está fazendo junto com o Estado. Então eu estou buscando o Estado, buscando alguma coisa do governo federal, emendas parlamentares para manter esse investimento. Agora, mesmo assim, nós vamos deixar um grande legado, 150, 200 quilômetros de asfalto novo, drenagem, meio-fio, porém, uma necessidade de mais 300 quilômetros para o futuro. É complicado, mas uma cidade vive, se desenvolve se tiver infraestrutura, né? Senão as pessoas não vêm para andar em estrada de chão, andar no barro, alagamento dentro de casa. Isso não é compatível com a cidade que quer se modernizar e quer continuar crescendo. Então a gente vem fazendo, mas te confesso, com muita dificuldade. Quero então agradecer a participação, nosso querido amigo, o prefeito Luiz Afalão, um competente prefeito, tenho certeza, a cidade está mudando, se transformando, hoje é um exemplo de gestão aí para o Rio Grande do Sul. Parabéns, prefeito, muito obrigado pela oportunidade. E obrigado pelo espaço. Sempre que precisar, eu preciso vender essa terra. Vender bem, mostrar os lados bons da cidade, porque os ruins sabe que tem, né? Isso aparece sozinho, a rede social se encarrega. Eu, no espaço nobre que nem esse, no Portal 497, me ajuda bastante. Sempre que precisar, estou às tuas ordens aqui já. Muito obrigado, prefeito. É um excelente case também, um exemplo de inovação e de gestão para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, prefeito Luiz Afalão. O nosso canal 497 é uma iniciativa pioneira que conta com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos e Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Não deixa de se inscrever no nosso canal para receber as notificações diárias das entrevistas com prefeitos, gestores, que acontecem aqui no canal 497. Não deixa de olhar as notícias de Gravataí. Todo dia tem notícias dessa cidade e de todas as demais, as 497 cidades, no portal 497. Amanhã a gente volta, sempre trazendo informação, conhecimento, trazendo os prefeitos e prefeitas que são exemplo para o Rio Grande e para o Brasil. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.